Então, vamos agora iniciar com o tema geoprocessamento, coisa do século passado. Só para a gente entender um pouco quem é a OpenGel, para quem não conhece, a OpenGel está entre as 250 maiores empresas de tecnologia do país, é uma das 10 maiores empresas no segmento de soluções e integração na área de geotecnologia. Tem mais de 40 colaboradores e projetos espalhados pelo Brasil. Possui clientes nas 3 esferas governamentais. As soluções da OpenGel possuem enfoque em tecnologias abertas, software livre, padrões abertos, visando justamente interoperabilidade entre grandes sistemas. A OpenGel possui parceiras internacionais voltadas para desenvolvimento de software livre com enfoque em tecnologia da informação geográfica. Um exemplo desse é a própria Associação GVSIG. Possui projetos de grande destaque junto à comunidade, como é o caso do Prefeitura Livre, que também é tema de uma das palestras aqui durante o dia. A OpenGel possui publicações internacionais, então a gente tem um grande número de publicações no país e também publicações fora do país. Então a ideia é justamente disseminar, produzir novos conhecimentos, colocar no mercado e também colocar esses conhecimentos à disposição da comunidade científica. Esse é um trabalho que a OpenGel tem desenvolvido. Vamos começar aqui a apresentação hoje com uma pergunta para a gente poder entender, começar a entender uma mudança de paradigma que será proposta aqui nessa primeira apresentação e que será enfatizada durante todo o dia de evento. Existe alguma instituição onde os funcionários acessam mais os dados geoespaciais institucionais do que os servidores de mapas externos? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer para saber se realmente os projetos, ditos projetos de geoprocessamento, estão tendo sucesso, é se realmente os funcionários daquela instituição estão tendo acesso a esses dados. Na maioria dos casos, pelo menos em todas as instituições que eu conheço, os funcionários da instituição acessam muito mais os dados externos disponibilizados, seja pelo Google Maps, Google Earth, Microsoft Bing, entre outros, do que os próprios dados institucionais. Então, a primeira coisa que temos que pensar, a primeira reflexão que temos que ter é se os dados geoespaciais, que são adquiridos normalmente por valores muito elevados, eles não estão tendo acesso, estão dando acesso aos próprios funcionários da instituição, e estes funcionários necessitam tanto desses dados para poderem trabalhar que acabam acessando servidores de mapas externos. Então a gente tem que começar a pensar, será que realmente este modelo de projeto de geoprocessamento está funcionando, ou será que existe realmente um problema? Será que o investimento que está sendo feito nos projetos de geoprocessamento com esses conceitos que na verdade foram criados na década de 90, ou seja, no século passado, realmente estão trazendo resultados mensuráveis e resultados práticos dentro da instituição, ou será que só estão servindo para um pequeno grupo de especialistas que fazem uso desse material? Então a gente tem que começar a pensar que realmente o dinheiro investido para desenvolvimento de projeto de geoprocessamento aqui no Brasil, realmente não está atingindo os objetivos esperados. Então, essa é a primeira premissa. Temos que começar a repensar os conceitos para poder avaliar o que está errado em termos dos projetos de geoprocessamento, onde são gastos muitos dinheiro em relação à aquisição de insumos cartográficos e na hora de utilizar ou realmente colocar esses produtos para poder otimizar ou melhorar os processos de uma instituição, isso realmente não está acontecendo. De fato, a maior parte das instituições continuam adquirindo produtos cartográficos que ficam restritos a um grupo muito específico de especialistas. E a grande maioria dos usuários que demandam acesso fácil a esses dados referenciados acaba tendo que acessar servidores de mapas gratuitos como o Google Earth ou equivalente. Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que começar a repensar para realmente ter uma opinião sobre o que está certo e o que está errado. Ou se o que pode melhorar, na verdade, como melhorar. Temos um ponto a pensar. Na verdade, nesta última década,
Novos conceitos e paradigmas estão impactando diretamente a forma de se utilizar as tecnologias geoespaciais, porém a maioria dos projetos nessa área não conseguem evoluir, pois continuam presos aos conceitos da década de 90. Então a gente tem conceitos da Web 2.0, onde teremos uma apresentação sobre o OpenStreetMap, trazendo esse conceito para o mundo da tecnologia geoespacial. Temos conceitos de gestão integrada, normalmente através de sistemas denominados de ERP, quando é governamental, o ERP, quando é iniciativa privada. Esses sistemas de gestão integrada, eles precisam ter acesso, principalmente nas grandes corporações, nas grandes instituições, precisam ter acesso às informações geoespaciais. E hoje a forma como é feito os projetos de geoprocessamento, normalmente orientando a esses sistemas desktop, isso impede a implementação desse conceito realmente incluindo a inteligência geográfica a nível corporativo. Temos aí o conceito da computação em nuvem, que também vai ser abordado numa das apresentações, que traz também um novo paradigma de como podemos estar lidando com volumes de dados cartográficos grandes e também com um grande processamento em termos de análise topológica e cartográfica geográficas em cima desses dados. Então, esse daí temos uma apresentação específica sobre isso daí, eu não vou falar muito sobre o assunto. Planejamento estratégico, a gente tem aí uma visão, um alinhamento de toda a instituição em termos de ações e tecnologias para convergir para resultados realmente práticos dentro da missão principal da instituição. Esse planejamento estratégico só pode ser feito realmente se houver um projeto corporativo utilizando as tecnologias geoespaciais. Interoperabilidade de dados espaciais também é outro conceito que está muito em voga e também vai ser abordado na IND. Aparece sobre a IND. Pode passar? Então, para a gente ter uma rápida evolução. Cartografia começou com analógica, a maioria das instituições com mapa em papel, fazendo seu planejamento inicial em cima disso daí. Depois a gente evoluiu, chegamos à cartografia digital. Então, muitas prefeituras hoje, muitas instituições e muitas empresas já estão nessa era. Evoluímos mais um pouco aqui para trabalhar com o sistema de informação geográfica. A gente também tem uma quantidade razoável de instituições e empresas trabalhando em cima desse paradigma. Porém, desse daqui para esse daqui, para banco de dados geográfico corporativo, aqui já começa a complicar. Muita gente fala de banco de dados geográfico corporativo, mas de forma prática, as pessoas não sabem efetivamente como definir ações para implementar isso dentro da instituição. Então as pessoas acham que criar um geodatabase no software proprietário lá e pegar e compartilhar o diretório da rede, isso pode se dizer projeto corporativo de geoprocessamento. Esqueçam isso daí. Então, projeto de banco de dados geográfico corporativo mesmo, pouquíssimas instituições realmente estão conseguindo conduzir esse conceito para frente. E se a gente evoluir mais um pouco, a gente vai chegar no conceito de processos com inteligência geográfica. Trabalhar processos de negócio com inteligência geográfica, isso daí é raríssimo aqui no Brasil. E esse daí é o nível, hoje, digamos, é o filé mignon do mercado atualmente, é você conseguir que seus processos de negócio tenham inteligência geográfica, e isso só é possível se você realmente evoluir desses conceitos. Se você ficar realmente pensando única e exclusivamente nesses conceitos daqui para trás, você não consegue chegar a esse nível de ter seus processos de negócio com inteligência geográfica. Uma rápida definição para a gente entender o que vai ser falado durante o dia inteiro. A gente tem que inteligência geográfica é a capacidade que uma determinada situação possui em prover análises espaciais, geográficas e topológicas. Então, quando eu falo situação, isso daí está muito além do que tecnologia. Você pode, por exemplo, estar se deslocando em uma cidade com vários prédios e dizerem, olha, você está indo de uma cidade, vá de um restaurante X para um restaurante Y. Você pode se deslocar nessa cidade e fazer dobrando rua e perguntando informação até chegar no seu destino. Se você subir num prédio, você pode ter uma visão do ponto de chegada, do ponto de saída e do ponto de chegada, e você pode fazer uma análise de melhor caminho ali. Então você fez uma análise sem precisar de envolvimento tecnológico. Então as pessoas têm que entender que quando se fala de inteligência geográfica, estamos falando
algo muito além da questão tecnológica. A questão tecnológica ela tem que ser tratada depois, e não antes, como normalmente o pessoal fala, discutindo logo a questão de software, discutindo a questão de arquitetura de banco de dados. Isso daí está errado. A inteligência geográfica ela tem que ser discutida no nível mais estratégico e antes da questão da tecnologia em si. E o que é a tecnologia da informação geográfica? Que já é um conceito que a gente está evoluindo do conceito de geoprocessamento que já não estava mais atendendo os projetos, né? Então, a tecnologia da informação geográfica é um conjunto de ações que possibilita a integração entre o conceito de inteligência geográfica e os processos de negócio de uma instituição. Se você gastou muito dinheiro num projeto, dito aí, projeto de geoprocessamento, e você não tem certeza exatamente quais são os processos que foram otimizados da sua instituição, então você jogou dinheiro fora. O fato é isso. Então você só pode dizer que você investiu bem o seu dinheiro em uma solução, em um projeto que envolve inteligência geográfica, se realmente você puder comprovar que você otimizou processos. Quais os processos que foram otimizados? Se você não tiver métrica para dizer se aquele monte de dinheiro que você gastou comprando em mais satélites, comprando aerolevantamento, aquilo ali não se transformou em resultados para a sua instituição, então, efetivamente, não tem muito sentido você ficar comprando insumo cartográfico. Isso é o primeiro ponto que as pessoas têm que entender. Numa visão, num contexto já de uma infraestrutura de dados espaciais, que vai ser discutido mais à frente, a gente tem aí uma visão que a gente vai ter na parte central os servidores os servidores que vão ter, na verdade, os dados georreferenciados e também os dados alfanuméricos. Então, temos aí no centro esses servidores, que pode ser uma infraestrutura complexa, trabalhando isso daí, ou uma estrutura simples, com um único servidor, isso depende da arquitetura de cada um. Numa segunda camada, teremos aí padrões WMS, WCS, WFS, são padrões OpenGIS. Essa sopa de letrinhas aí quer dizer padrões OpenGIS. Esses padrões OpenGIS essas especificações, elas entraram no IPINC, que é um documento do governo federal que trata dos padrões de interoperabilidade no nível governamental, que é obrigatório no nível do governo federal. E, na verdade, governos de estados e prefeituras podem estar também adotando isso daí. Então, esses padrões definem aí o alicerce para a interoperabilidade, que isso daí vai evoluir, né, no conceito da própria infraestrutura nacional de dados espaciais, que será discutido em outra apresentação. Então, na terceira camada é que a gente vai ter essas aplicações consumindo esses serviços. Então, você desenvolve a aplicação já totalmente integrada com essa tua infraestrutura. Esqueçam essa palavra de geoprocessamento. Vou explicar daqui a pouco porque não podemos mais falar nela. O conceito que a gente está trabalhando em todos os projetos é esse conceito, onde a inteligência geográfica ela é transversal. Não existe esse tal desse modo de geoprocessamento. Os projetos hoje desenvolvidos no mercado brasileiro, eles trabalham com módulos e tem um módulo do geoprocessamento. Tem um sistema de gestão que tem vários módulos e um módulo de geoprocessamento. Esse conceito é ultrapassado. Você não pode tratar o geoprocessamento, a inteligência geográfica. Vou parar de falar dessa história desse geoprocessamento, vamos falar de inteligência geográfica. Então você não pode colocar inteligência geográfica num módulo específico do teu sistema, sendo que todos os módulos, eles possuem relação direta ou indireta com a coordenada geográfica. Então, na realidade, o conceito é que qualquer módulo tem a capacidade de lidar com a dimensão geográfica, porque a dimensão geográfica é um agregado a mais de uma informação que tem que ser tratada em toda a instituição. Então, este é o conceito que temos que tratar. E para entenderem um pouco a diferença desse conceito, esse conceito aqui, normalmente as pessoas desenvolvem o sistema de gestão, tem esses módulos aqui, aí em algum momento querem dar um upgrade no sistema. Então você desenvolveu aqui, desenvolveu um carro, pegou sua fábrica, construiu um carro, chegou até aqui. Aí alguém disse, não, eu quero um módulo de geoprocessamento. A mesma coisa dizer, agora eu quero que o meu carro voe. Aí você vai e desenvolve esse módulo aqui. Então, essa tua fábrica, ela vai produzir algo desse tipo. Ela vai produzir um carro que consegue voar. Mas nunca chegará ao ponto de desenvolver isso. Porque esse conceito tem que ser modelado desde o início. É como se fazendo um paradigma,
um paralelo, a fábrica que produz carro, ela não pode produzir avião. E como o processo de produção de software tem toda uma estrutura focada em engenharia de software, então temos que nos atentar a esses conceitos, que existe uma grande diferença que não dá para ser resolvida. Então, a rápida evolução, sistema de gestão governamental, o pessoal dá esse upgrade aqui, você tem um módulo de gestão de geoprocessamento, daqui para cá, muita gente está conseguindo dar espaço. Você chega nessa situação de ter o tal do módulo de geoprocessamento. O problema é daqui para cá. O sistema de gestão governamental projetado e desenvolvido com inteligência geográfica de forma transversal. Aqui é que as pessoas não sabem normalmente como chegar. Muita gente discute, muita gente fala, mas na prática, pelo menos a gente consulta na internet, pesquisa e não encontra referência sobre esse assunto. A gente vai conseguir ver isso daí, principalmente nos blogs dos projetos que a OpenGL tem divulgado. Agora, tirando isso daí, a gente não consegue ter de maneira clara esse conceito colocado dentro, realmente disponível para que a gente possa ter acesso num projeto específico. Então, efetivamente, de forma resumida, temos casos de sucesso com o software livre. Com o software proprietário, a gente ainda está procurando. Essa arquitetura aqui vai ser discutida mais à frente, para a gente entender um pouco da complexidade que traz uma arquitetura voltada em cima de padrões abertos. Isso a gente vai trabalhar em cima, mais à frente, em cima dessa arquitetura, vou passar. OGC é um consórcio internacional que trata dos padrões OpenGIS, é importante vocês saberem disso daqui. Esse consórcio ele tem empresas, grandes empresas do mundo inteiro de software livre ou proprietário. Na verdade tem muito mais de proprietário, que define padrões abertos para interoperabilidade. Então, outra instituição que vocês têm que ter conhecimento é a OSGEL. A OSGEL é a grande fundação que agrega os principais software livres para a área de geomática. Então, todos esses softwares aqui estão dentro da fundação OSGEL. É importante na hora de fazer um projeto verificar se aquela solução está dentro da OSGEL, porque todos esses sistemas aqui, a OpenGL dá suporte e garantia de funcionamento em grandes soluções. Saindo desse grupo aqui, pode ser que você tenha softwares que ainda estejam no grau de maturidade que não dê para ser utilizado em projetos corporativos. Por isso que é muito importante vocês saberem como escolher bem os sistemas que vocês vão utilizar para fazer o seu projeto. Então eu encerro essa primeira etapa de apresentação.